Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui dos materiais que a gente recebe. Hoje, olha, temos em mãos uns trechos do capítulo 6 de um livro bem conhecido, O Livro dos Mártires. E o foco aqui são as perseguições religiosas que aconteceram na Itália, né? Pelo menos segundo a visão do autor, sob a influência do papado. Exatamente. Esse texto que a gente vai analisar hoje, ele pinta a Itália como o coração do poder papal naquela época e também, assim, como um centro de onde se espalharam doutrinas e práticas que o autor considera erros, superstições, né? E ele aponta, assim, para várias frentes de perseguição. O poder direto do Papa, claro, a Inquisição atuando forte, ordens religiosas e até o que ele chama de, tipo, fanatismo dos príncipes locais. Entendi. Então, a nossa conversa hoje vai meio que navegar por essas histórias, que parecem ser muitas e, olha, bem intensas. Vamos olhar esses relatos de perseguição contra pessoas, contra grupos, né? Que eram vistos como dissidentes da Igreja Católica lá na Itália em diferentes épocas. Sempre lembrando que a gente está vendo isso pela lente desse livro específico, né? Sim, sim. A gente vai encontrar narrativas de martírios individuais, com figuras que enfrentaram umas escolhas bem difíceis. Vamos ver também a perseguição se voltando contra comunidades inteiras, como lá na Calábria e nos vales do Piemonte. Essas histórias ocupam uma parte grande do capítulo, viu? Imagina. E, além disso, o texto detalha métodos de tortura e, o que é importante também, ele menciona os esforços de resistência. Mostra que não foi só aceitação passiva, sabe? Parece um material denso e, francamente, bastante sombrio em muitos pontos. Vamos começar então por esses exemplos individuais que o livro traz logo no começo. Quem são essas primeiras figuras que ele apresenta? Olha, o livro começa lá atrás, no século XII, com Arnaldo de Brescia. Ele era um pregador e ele criticava muito a corrupção, o poder temporal da igreja em Roma, sabe? Sei. Acabou sendo exilado pelo Papa Adriano IV e, mais tarde, foi entregue pelo imperador Frederico Barba-Ruiva. O fim dele, segundo o relato, foi bem trágico, enforcado e depois queimado. Ele meio que representa essa tentativa de reforma interna que foi, assim, duramente reprimida. Nossa! E logo depois vinha um caso que chama atenção pelo motivo da prisão, um tal de Encinas, espanhol, em Roma. O que aconteceu com ele? A história do Encinas é interessante porque o motivo da prisão foi ele ter um Novo Testamento traduzido para o espanhol. Só isso. Só por isso? Isso mostra o perigo que a posse das escrituras na língua do povo representava para as autoridades da igreja na época, né? O acesso direto ao texto, sem precisar do clero para interpretar, era visto como algo subversivo. Faz sentido. Mas ele teve sorte, viu? Conseguiu escapar e fugiu para a Alemanha. Ufa! E entre esses relatos individuais, a história de um tal de Fanino parece ter um destaque especial no texto, não é? Pelo que eu vi. Sim, sim, a narrativa sobre o Fanino é bem detalhada mesmo. E explora um drama mais psicológico, eu diria. Ele era um leigo, mas instruído, que se converteu ao protestantismo. Certo. Foi preso e, sob uma pressão muito forte da família, esposa, filhos, amigos, ele acabou renunciando à fé. Só que o livro descreve como ele foi, tipo, consumido pela culpa depois disso. Não conseguia ter paz, sabe? Imagino a angústia que deve ter sido. E o que ele fez então? Ele voltou atrás, desfez a retratação, assumiu publicamente a fé protestante com ainda mais fervor, quase como se quisesse compensar a negação anterior. Corajoso, mas arriscado também. Muito. Claro que isso levou a uma segunda prisão, e dessa vez, mesmo com a família de novo na equação, ele se manteve firme. Tem até uma citação marcante que atribuem a ele. Quando perguntaram quem cuidaria da esposa e dos filhos, ele teria dito que deixava Jesus Cristo como administrador deles. Uau, que demonstração de convicção, hein? E qual foi o desfecho para ele? Foi executado, estrangulado e depois queimado. Mas o relato faz questão de enfatizar que ele foi para a morte com alegria, com coragem, chegando a consolar outros presos e a discutir teologia momentos antes. É bem o arquétipo do mártir que o livro quer construir, sabe? Alguém que supera o medo da morte pela força da fé. Forte mesmo. E temos também o caso de Domínico, que era militar e virou pregador. Achei curiosa a frase dele quando foi preso.
Já estava me estranhando que o diabo me deixasse tranquilo tanto tempo. Parece que ele já esperava a perseguição, não é? Exatamente. Ele foi preso logo depois de anunciar um sermão sobre o anticristo, um tema, vamos combinar, claramente provocativo para a época. Com certeza. A frase dele sugere essa visão de que, bom, pregar o evangelho inevitavelmente ia atrair a oposição das forças das trevas, que, na visão dele e do livro, eram representadas pela estrutura papal. Ele também se recusou a negar as crenças e foi enforcado. Esses exemplos do começo servem para estabelecer o tom, né? A fé individual confrontando o poder institucional e as consequências fatais disso. Entendi. Depois desses casos individuais, o foco do livro se amplia, vai para comunidades inteiras, começando pelos valdenses na Calábria. Quem eram eles, exatamente, e o que aconteceu por lá? Antes de falar da Calábria, vale um parêntese rápido. Os valdenses eram um grupo religioso que surgiu bem antes da Reforma Protestante, lá pelo século XII, com Pedro Valdo. Eles buscavam uma vida cristã mais simples, sabe? Focada nos evangelhos, na pregação leiga. Ah, sim. E isso, desde cedo, colocou eles em conflito com a Igreja Católica. Eles se espalharam por várias regiões da Europa, incluindo esses grupos isolados na Itália. Entendido. Então, na Calábria, eles eram imigrantes, certo? Como você disse. Sim, tinham migrado séculos antes, provavelmente lá pelo século XIV, e se estabeleceram ali. O livro descreve eles como pacíficos, trabalhadores, gente que tornou a terra produtiva. O problema começou, segundo o relato, quando os padres locais passaram a acusá-los. E acusavam de quê? Não de crimes comuns, tipo roubo ou violência, mas por não seguirem as práticas católicas. Não iam à missa, não tinham imagens nas casas ou igrejas, não batizavam as crianças do jeito tradicional, não tinham padres entre eles, essas coisas. E como as autoridades locais reagiram a isso? Olha, inicialmente, os senhores feudais da região até protegeram eles, porque valorizavam o trabalho deles, o caráter pacífico. Eram bons colonos, né? Certo. Mas a situação mudou quando os próprios valdenses decidiram trazer pastores formados em Genebra. Ah, Genebra, o centro da reforma calvinista. Exatamente. Isso foi visto como uma afronta direta, um alinhamento claro com a heresia protestante. Foi o estopim para uma ação bem mais drástica. E aí que entra a figura do Papa Pio IV e do tal cardeal Alexandrino. Sim. O Papa teria ordenado o extermínio da comunidade e enviou esse cardeal alexandrino, que o livro descreve como cruel, fanático. A narrativa detalha táticas de engano, tipo fazer uma cidade acreditar que a vizinha tinha se rendido pacificamente, quando na verdade o pessoal tinha fugido para as matas. Que coisa. E aí seguiu-se uma caçada brutal aos fugitivos, com ordens de matar todo mundo, sem dó. O livro descreve cenas bem pesadas disso, né? Pesadíssimas. Fala de execuções sumárias, torturas horríveis, gente queimada viva, esquartejada. Tem um relato particularmente chocante que menciona um monge que teria pedido para executar pessoalmente 80 pessoas à faca. Meu Deus. O objetivo ali parecia ser não só eliminar, mas aterrorizar mesmo. Ofereceram perdão se eles se convertessem, mas diante da recusa, a violência foi extrema. O autor usa esses relatos para reforçar a tese dele sobre a crueldade da tirania eclesiástica, como ele chama. É muito forte. Depois da Calábria, a narrativa se move para outro foco importante dos valdenses, os vales do Piemonte. A história lá parece ter mais altos e baixos, né? Momentos de paz e outros de perseguição super intensa. Exatamente. No Piemonte, a situação foi mais complexa, durou mais tempo. De novo, os valdenses são descritos como trabalhadores, leais ao duque local, mas acusados pelos padres pelos mesmos motivos religiosos. Houve uma primeira onda de perseguição que levou a eles a pegarem armas para se defender. E tiveram até algum sucesso inicial. E teve aquele duque que pareceu mais razoável, um tal de Filipe VII de Saboia. Sim, essa é uma parte curiosa da história. O duque Filipe VII interveio e, segundo o livro, ele foi meio cético em relação às acusações dos padres. Chegaram a inventar umas histórias bem bizarras, tipo que os bebês valdenses nasciam com a garganta preta e dentes de monstro. Não acredito. Pois é. O duque mandou investigar
e os emissários dele voltaram dizendo que os valdenses eram bons súditos e que as histórias eram pura calúnia. Aí ele mandou parar a perseguição. Que bom. Mas essa trégua não durou para sempre. Não, infelizmente não. Depois que o Filipe VII morreu, o sucessor dele, que o livro descreve como mais influenciável pelo clero e pelo Papa, retomou as hostilidades, especialmente quando os valdenses começaram a pregar mais abertamente, a construir templos. Entendi. Um ponto interessante desse período é que os valdenses investiram pesado na impressão da Bíblia completa na língua deles. Isso mostra como a escritura era central para eles, né? Mas a pressão do Papa aumentou e o Parlamento de Turim intensificou as ações contra eles. E isso levou a um dos episódios mais terríveis descritos no livro todo, a chamada Páscoa Piemontesa, de 1655, certo? Sim, esse é um ponto central do capítulo e é descrito com detalhes, assim, chocantes. Depois de uma série de medidas opressivas, proibição de ocupar cargos, confisco de livros, ter que alojar tropas em casa, sequestro de crianças, veio a ordem de expulsão de um oficial chamado Gastaldo, em pleno inverno. No inverno? Nossa. Imagina. Milhares foram forçados a fugir para as montanhas, no frio e na neve. Muitos morreram de frio e fome, mas o pior ainda estava por vir. O massacre que você mencionou. Exato. O livro cita uma carta que seria de uma testemunha ocular descrevendo um ataque coordenado. Tropas do duque, milícias locais, mercenários franceses, irlandeses, até bandidos que foram libertados para ajudar na tarefa. Que mistura. E o que se seguiu foi um massacre indiscriminado e sádico contra as comunidades que tinham ficado para trás ou que foram pegas. O texto não poupa detalhes gráficos sobre torturas, mutilações, violência sexual, assassinatos brutais de homens, mulheres, crianças, idosos. Olha, a intenção do autor é claramente mostrar o ápice da crueldade dessa perseguição. É uma leitura muito, muito difícil. Diante de algo tão extremo assim, houve alguma reação? Alguma forma de resistência por parte deles? Sim, e essa é outra parte importante da narrativa sobre o Piemonte. Depois desse massacre da Páscoa Piemontesa, surge a resistência armada, a chamada Guerra Piemontesa. O livro foca bastante na figura do capitão Josué Gianavel, que era líder da comunidade de Horas. Horas? E o que ele fez? Horas era uma localidade de difícil acesso, nas montanhas. O Gianavel, usando táticas de guerrilha, conhecimento do terreno, conseguiu repelir vários ataques das tropas do Marquês de Pianessa, que era o comandante do duque. Ele virou um símbolo de resistência. Que história! O Pianessa chegou a mobilizar uma força enorme, o livro fala em mais de 10 mil homens, e deu um ultimato super humilhante para Horas, exigindo rendição total, conversão e entrega dos líderes. E Horas recusou esse ultimato? Recusou, disseram que preferiam a morte, acabaram sendo sobrepujados pelo ataque massivo, claro, a cidade foi destruída. Gianavel conseguiu escapar, mas a esposa e os filhos dele foram capturados. Nossa, que situação. E aí o Pianessa tentou chantagear ele, ofereceu liberdade para a família se ele se convertesse e abandonasse a luta. Que dilema terrível para ele. E qual foi a resposta do Gianavel? A resposta dele, que o livro cita, é muito forte. Ele lamenta pela família, claro, mas diz que a salvação da alma vale mais, que confia a família a Deus e que o Pianessa tem poder sobre o corpo deles, mas não sobre a alma. Ele recusa a oferta e continua a luta nas montanhas, se unindo a outros refugiados e a outros líderes como um capitão de Air. Então a resistência continuou mesmo depois da queda de Horas. Sim, eles formaram grupos de guerrilha, atacando guarnições inimigas, recuperando bens que tinham sido roubados, tiveram vitórias, tiveram derrotas. O capitão Jair, que era o outro líder importante, morreu em combate, o que foi um golpe bem duro para eles. O próprio Gianave foi ferido, mas a luta persistiu, sabe? Com ataques e contra-ataques dos dois lados. O livro descreve essa fase como uma guerra árdua, sangrenta mesmo. E como terminou essa guerra lá no Piemonte?
Chegou até um fim? Eventualmente, sim. O Duque de Saboia, talvez cansado dos custos da guerra, da persistência da resistência e possivelmente também pressionado por potências protestantes estrangeiras que se solidarizaram com os valdenses, Ah, teve pressão externa. parece que sim, ele acabou buscando um acordo de paz. Essa paz foi firmada, embora o livro note que o clero local continuou bem hostil a eles. Mas a guerra aberta naquele momento cessou. Entendi. Saindo um pouco do Piemonte, o livro menciona outras regiões da Itália. Veneza, por exemplo, aparece. Sim, dedica uma seção a Veneza. Lá, o protestantismo também teve algum espaço para crescer no início, mas a chegada dos inquisidores, por volta de 1542, mudou o cenário completamente. O livro descreve um método de execução que parece ter sido particular de Veneza, o afogamento noturno na lagoa. Afogamento noturno? Como assim? É bem sinistro. O condenado era colocado numa prancha entre duas gôndolas. Amarravam uma pedra pesada no corpo, aí no meio da noite as gôndolas se afastavam e a pessoa afundava. Silenciosamente. Que método horrível. E ele cita exemplos de quem passou por isso? Sim, cita alguns, sim, como um Antônio Richetti, que recusou-se retratar mesmo com os apelos do filho, e um Francisco Spinola, que era um erudito e defendeu as ideias dele até o fim. Ambos foram afogados dessa maneira. Mostra que a perseguição assumia formas diferentes dependendo do lugar, né? Com certeza. O livro também parece listar muitos outros mártires de várias partes da Itália, não é? É quase uma lista longa. Sim, é quase um catálogo mesmo. Menciona figuras como João Molhos, que era um ex-frade e virou um professor popular por ensinar a Bíblia de uma perspectiva reformada, foi executado em Roma, um Francisco Gambá em Milão, que teve a língua perfurada antes de ser queimado porque se recusou a beijar um crucifixo. Nossa! Algério, um estudante brilhante de Pádua. A ideia ali é mostrar que a perseguição não ficou só nos valdenses, mas atingiu indivíduos em várias cidades italianas importantes. E aquela carta que se mencionou antes, de um católico descrevendo uma execução em massa, aquilo me pareceu particularmente chocante quando li o resumo. Sim, essa carta é usada pelo autor para dar um testemunho que seria supostamente imparcial da crueldade. Ela descreve um açougueiro humano, basicamente entrando calmamente numa masmorra e degolando 70 protestantes um por um, enquanto eles esperavam resignados. Que horror! É um relato frio, brutal. O objetivo, claro, é reforçar a imagem da perseguição implacável ordenada pelo Papa Pio IV em 1560. É muito peso, realmente, muita violência descrita. Mas no finalzinho do capítulo, o foco muda um pouco, né? Fala de um tal Miguel de Molinos e o quietismo. Isso parece diferente, não era um conflito com protestantes, era... Correto. E essa é uma parte bem interessante porque mostra conflitos dentro da própria Igreja Católica. O Miguel de Molinos era um padre espanhol que fez um sucesso enorme em Roma com um livro chamado Guia Espiritual. Ele pregava o quietismo. Quietismo. O que é isso? É uma forma de misticismo que enfatizava muito a oração interior, a contemplação passiva, a união direta da alma com Deus, com menos foco nas práticas externas, no sacramento, sabe? Entendi. E por que isso gerou problema para ele? Porque atraiu muitos seguidores, inclusive gente importante da igreja, mas os jesuítas principalmente viram aquilo com muita desconfiança. Eles argumentavam que essa ênfase toda no interior podia levar as pessoas a negligenciar a confissão, a missa, as obras de caridade, ou seja, as estruturas e as mediações da própria igreja. Acusaram o Molinos de heresia, de minar a autoridade eclesiástica. E como terminou a história para ele? Olha, inicialmente, a Inquisição até o absolveu, mas a pressão jesuíta continuou forte e, crucialmente, teve uma intervenção política da corte francesa que viu o movimento com maus olhos por razões próprias lá deles, e isso levou a uma segunda investigação. E aí? Aí sim, desta vez Molinos foi preso, junto com muitos seguidores dele. O livro alega que a condenação dele à prisão perpétua se baseou em testemunhos forçados, interpretações distorcidas dos escritos dele. Enfim, ele morreu na prisão e o movimento quietista foi duramente reprimido na Itália.
Isso mostra que a máquina da Inquisição também podia se voltar contra correntes internas do próprio catolicismo que fossem consideradas desviantes, né? Interessante isso. Então, olhando para todo esse capítulo 6 do Livro dos Mártires, que a gente percorreu hoje, o que fica como saldo principal? É uma narrativa longa, cheia de detalhes bem dramáticos. Fica sem dúvida a imagem de uma Itália como palco de intensas perseguições religiosas. Sempre lembrando na perspectiva do autor, né? O livro documenta meticulosamente tanto o sofrimento extremo, as mortes que ele classifica como martírios pela fé, quanto a resiliência e a resistência. Seja ela passiva, tipo se recusando a negar a fé, ou ativa como a luta armada dos valdenses lá no Piemonte. E fica clara também a variedade de métodos que foram usados na perseguição, desde ações diretas do Papa e da Inquisição, até a violência popular, leis discriminatórias, tortura. Foi um pacote completo, pelo visto. Sem dúvida. E é fundamental, eu acho, ter em mente a perspectiva do livro o tempo todo. Ele não é um relato histórico neutro, de forma alguma. É uma obra escrita com um propósito bem claro: construir uma memória do sofrimento protestante, enquadrando os eventos como uma luta heróica da verdadeira fé contra o que ele considerava a tirania e a superstição da Igreja Romana da época. Essa intenção molda tudo: a narrativa, a seleção dos fatos, a forma como são apresentados. Entendido. Bom, nossa análise de hoje se baseou nesses trechos do capítulo 6 do Livro dos Mártires. Foi bastante coisa. Convicção extrema, de sofrimento, de resistência. Independentemente da nossa própria visão religiosa ou histórica hoje, como elas nos fazem pensar sobre os limites da fé, o preço da dissidência e as relações complexas entre poder institucional e consciência individual ao longo da história. Como é que a gente lida hoje com visões de mundo diferentes das nossas, né? Fica a pergunta. Uma ótima pergunta para se pensar, realmente. E, para quem se interessou por esse tipo de conteúdo, informamos que a gente vai continuar explorando outros materiais deste livro em programas futuros. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise intensa de hoje. Até a próxima.